Bom dia, agradecemos a Deus por mais um dia em nossas vidas. A disciplina que vamos ver é Ciências, página 100. Vamos estudar sobre as partes da planta neste módulo. Módulo passado nós estudamos sobre os animais. Então o tema é Raiz que me apoia. Observem a imagem e os questionamentos. Como são as raízes de plantas que você conhece? Então, nós vamos ver, em primeiro momento, as raízes. Cite alguma raiz que não é encontrada embaixo da terra. Onde ela é encontrada? Que raízes você gosta de comer? Então, entre as raízes tem a raiz de mandioca, de beterraba, de rabanete, de batata, entre outras. Qual delas você gosta de comer? Qual a função das raízes para as plantas? Então, as raízes, elas servem de sustentação para a planta sobre o solo. Regando o jardim. Quando temos um jardim ou uma horta, é muito importante regar as plantas. Como todo ser vivo, os vegetais precisam de água para sobreviver e usam essa água em toda a sua estrutura. No entanto, se regamos a terra, como a água consegue chegar até as partes mais altas da planta, como as folhas? A raiz é o órgão da planta responsável por absorver a água e sais minerais do solo, para distribuí-los por todas as partes das plantas. Então, veja qual é a importância aí da raiz e do regar a planta, né? Número 1, desenhe uma planta enterrada no solo. Indique sua raiz. Então, aqui nesse espaço, vocês vão fazer o desenho de uma raiz enterrada no solo. Número 2, explique em que local do ambiente se encontra a água e os sais minerais que a planta absorve. Então, é bem tranquilo, aí é no solo. Na sequência, vem a estrutura das raízes. As raízes de uma planta têm partes como funções específicas. Observe o esquema. Aí aparece uma raiz com um esquema explicando quais são essas funções. Reforça a sustentação da planta sobre o solo, como eu já falei. Absorve muita água e sais minerais. Aí no caso, a partir dos pelos, que tem algumas raízes que têm pelinhos. Não sei se vocês já observaram isso. Região que cresce para baixo. Estrutura dura que protege a ponta da raiz, permitindo que ela perfure o solo quando cresce. Logo abaixo, atividade 1 desta página, a raiz acima se parece com a que você desenhou? Sim ou não? Quais as semelhanças e diferenças? Tá? É só responder. Página seguinte, vocês vão realizar uma experiência. A raiz absorve. Em muitas plantas, as raízes absorvem a água e outra substância do solo, processo conhecido como absorção. E o caule as conduz até as folhas. Quando chega às folhas, parte da água evapora e vai para o ambiente. Então, aí no caso, para realizar esta experiência, você vai precisar de 2 vasos com planta de flor clara, preferencialmente branca, água normal e anilina. A anilina é um pozinho que usa para colorir. Acredito que vocês conheçam. Se você não conhece, a mamãe deve conhecer. Como fazer? Prepare uma solução contendo água e anilina. Regue diariamente os 2 vasos, um sempre com a solução colorida e o outro com a água natural. Molhe apenas a terra e não as folhas ou as flores, e deixe os vasos em local iluminado. Então, para realizar essa experiência, é necessário de alguns dias, não um dia só. Então, vocês vão regar aí durante uma semana e vão estar observando.
Após esta observação e a realização da atividade, vocês vão desenhar um vaso que vocês regaram com água incolor e o outro que vocês regaram com água colorida. E na atividade 2, vocês vão colocar o que vocês observaram, registrar no caderno, colocar a página no caderno de ciências, ou desculpa, a página não, a data no caderno de ciências, e vão estar colocando o que vocês observaram durante a realização desta atividade, certo? Tipos de raízes. Há diversos tipos de raízes. Algumas delas ocupam o solo, mas há raízes que ocupam outros ambientes. Então, aqui aparecem algumas imagens que vocês vão observar, só observar algumas raízes. E na sequência vem uma outra atividade, que é o manguezal, o solo do manguezal. O mangue é um local muito especial de encontro de um rio com o mar. Lá, diversas espécies de animais marinhos procriam e há grande riqueza de espécies de animais. Uma das espécies vegetais que podemos ver no mangue é o avivênia, ou mangue preto. Ela tem uma adaptação muito especial para viver naquele ambiente. Os pneumatóforos, olha o nome, que nome mais complicado. Observe a foto, aí tem a foto, né, de um manguezal. Atividade 1 desta página. Pesquisem em fontes confiáveis da internet ou em livros para responder as perguntas. Quais são as características do solo do manguezal? Então, aqui eu vou dar a resposta. Aquele que não conseguir achar na internet, a resposta da número 1 é: o solo do manguezal apresenta grande quantidade de sal e pouco oxigênio. Então, ali é algo assim, melento, né? Então, apresenta pouco oxigênio. Na letra B, por que é importante para essa espécie possuir pneumatóforos? Então, os pneumatóforos, eles auxiliam na oxigenação da raiz, pois retiram gás oxigênio diretamente da atmosfera, já que há pouco oxigênio dissolvido no solo. Então, é por isso. Raízes na alimentação, então aparecem algumas raízes que servem de alimentação, como eu já falei lá no início. Muitas raízes são utilizadas na alimentação humana. As raízes tuberosas, por exemplo, guardam muitos nutrientes e são ingredientes que alimentam os seres humanos há milênios. Aí aparecem aqueles que eu já falei lá no começo. A mandioca, o rabanete, a beterraba. E vem as atividades na sequência. Uma cruzadinha. Primeiro vocês vão completar as frases para completar a cruzadinha. Tá? Que aí facilita vocês completar a cruzadinha. Um passo a mais, pinte a imagem abaixo dos alimentos que são raízes. Então, vocês só vão pintar os que são raízes aqui. E no caso é o rabanete, a cenoura e a beterraba. Tá bom? Então, são as atividades de ciências para o dia de hoje. Grande beijo!